Bom dia, voltamos aqui tratando ainda do nosso artigo 3º da 86693. Vamos aqui então, passando direto para a lousa. Nós fechamos o parágrafo 2º, vamos agora para o parágrafo 3º, que na verdade consagra não um, mas dois princípios do procedimento licitatório. Iniciando a leitura, a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Pois bem, pessoal, como eu disse para vocês, eu tenho dois princípios previstos aqui no parágrafo 3º do artigo 3º. Essa parte final, a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento. Bom, é bem tranquilo, eu acho, a gente concluir que essa primeira parte nada mais é do que a consagração do princípio da publicidade. Vejam só, sempre cabe destacar, pessoal, qual o requisito para mim me valer essa previsão do parágrafo 3º, artigo 3º? Basta a minha condição de cidadão. Dando um exemplo bem simples, vamos dizer que eu vou passar férias em Fortaleza. Estou aqui no Rio Grande do Sul, estou no meio do inverno, quero um pouquinho de calor. Vou lá para Fortaleza. Chego lá em Fortaleza, dei um baita do azarão. Entrou uma frente fria, está chovendo o dia inteiro, não dá para ir para a praia. Será que eu posso, para passar o tempo, me dirigir à Prefeitura de Fortaleza, um local no qual eu nunca tinha botado meus pés antes, e simplesmente pedir uma cópia reprográfica de todos os documentos relativos às 3 últimas licitações? Melhor ainda, se estiver acontecendo uma sessão relativa a uma licitação, eu tenho o direito de ingressar nessa sessão? Sem dúvida nenhuma, pessoal. É isso que significa princípio da publicidade no contexto da 86693. Todos os cidadãos, independente de qualquer interesse específico, têm direito de acompanhar o procedimento e de ter acesso a todos os documentos integrantes do processo, salvo, vamos voltar aqui, o segundo princípio, que está previsto na norma, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Então, bem tranquilo, né? As propostas dos licitantes devem permanecer sigilosas para assegurar uma moralidade ao procedimento, para impedir ou pelo menos dificultar os conluios entre os licitantes. O conteúdo da proposta é sigiloso para todos, até para a administração, até a sua respectiva abertura. Uma vez abertas em sessão pública, as propostas passam a incidir o princípio da publicidade. Todos têm direito de acesso ao conteúdo. Pois bem, vamos aqui dando sequência. O parágrafo 4º foi revogado e agora nós vamos aqui para diversos parágrafos do artigo 3º, todos inseridos à lei, pela lei 12.349 de 2010. Então, questões, vamos assim dizer, tópicos para que provavelmente serão bastante cobrados nas provas em geral. Vamos lá, pessoal, aí nós vamos ver, conforme for a leitura, como estão sendo feitas exceções significativas ao princípio da isonomia e ao princípio da competitividade. Então vejam só, parágrafo 5º. Nos processos de licitação previstos no caput, parando aqui, leia-se então, nos processos de licitação, poderá ser estabelecido, vejam só, margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. Então, falando de forma mais singela, o parágrafo 5º prevê, vamos destacar, isso aqui não é uma norma vinculante, prevê uma competência do tipo discricionária, ou seja, a administração se valerá do parágrafo 5º, se assim entender conveniente e oportuno, competência discricionária. Então, se a administração entender que é conveniente e oportuno, ela poderá, numa licitação que vise a aquisição de bens ou a prestação de serviços, estabelecer uma margem de preferência para produtos manufaturados e serviços
nacionais que, além disso, atendam a normas técnicas brasileiras. Essa margem de preferência, já vou colocar aqui, que nós temos uma previsão no parágrafo 7º, numa segunda margem de preferência. Essa primeira margem de preferência, para a gente diferenciar, vou chamar de normal. Daqui a pouquinho nós vamos entender por que não tem nada de difícil. Então, essa margem de preferência, parágrafo 5º, ela se aplica, como está disposto aqui, a produtos manufaturados e serviços nacionais. Pois bem, eu tirei da ordem da lei, depois está na ordem propriamente dita, as definições utilizadas no parágrafo 5º e que constam na própria 86693, no seu artigo 6º, nos incisos 17 e 18. O que são produtos manufaturados nacionais? Assim são considerados os produtos manufaturados produzidos no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Um pouco nós vamos melhorar um pouquinho, na verdade, completar essa definição do inciso 17, principalmente no que toca ao processo produtivo básico. Mas vamos lá, o que são, inciso 18, serviços nacionais? Bem simples, serviços prestados no país nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Portanto, observadas essas duas definições, poderá ser estabelecida, ser prevista, para incidir em certa licitação visando a aquisição de produto ou prestação de serviço, a nossa margem de preferência normal. Olhem só, o professor Marcelo Alexandrino e o professor Vicente Paulo nos trazem o conceito do que se entende por processo produtivo básico. O que é isso? São as exigências destinadas a assegurar que no processo produtivo do bem ou nas operações relacionadas à prestação do serviço, uma parcela não irrisória seja efetivamente desenvolvida no Brasil. Aqui está todo o contexto, como nós vamos ver aqui, do final do artigo 3º, é uma proteção, é uma preferência para bens e serviços produzidos ou prestados no país, ou, como nós vamos ver daqui a pouquinho, a partir de tecnologia desenvolvida no país. Nós vamos chegar numa hipótese em que, na verdade, a licitação pode ser restrita a bens e produtos nacionais. Então, conceito de processo produtivo básico, trazido pelos professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, e aqui o nosso decreto 7546 de 2011, que regulamentou as margens de preferência, definindo uma margem de preferência normal, aplicável a produtos manufaturados e serviços nacionais em geral, que está lá no parágrafo 5º que a gente acabou de ler, e, sequência, uma margem adicional, que somente é aplicável a produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país. Em complemento, a primeira pode ser estendida aos bens e serviços dos países do Mercosul, a segunda não. Então, para ninguém ficar em dúvida, pessoal, o nosso parágrafo 5º, que a gente acabou de ler, traz a margem de preferência normal, que se aplica a bens e serviços nacionais. Além disso, eu tenho a previsão no parágrafo 7º, daqui a pouquinho nós chegamos, de uma margem de preferência adicional, que ela é aplicável, passível de aplicação, a produtos manufaturados e serviços nacionais que, além disso, sejam resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país. Ou seja, uma dupla proteção à indústria nacional. Essa segunda margem, a margem adicional, não pode ser estendida aos países do Mercosul. A primeira, como já está aqui, e consta logo a seguir no artigo 3º, pode ser extensível aos países integrantes do Mercosul. Dando sequência aqui, bem tranquilo, o nosso parágrafo 6º. A margem de preferência de que trata o parágrafo 5º será estabelecida com base em estudos revistos periodicamente em prazo não superior a 5 anos, que leve em consideração 1. Geração de emprego e renda. 2.
Efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais. 3. Desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país. 4. Custo adicional dos produtos e serviços. E 5. Em suas revisões, a análise retrospectiva de resultados. Pois bem, eu esperei chegar nesse parágrafo 6º para dizer alguma coisa que eu creio que boa parte de vocês já concluiu. Qual é, pessoal, o objetivo desses parágrafos acrescidos ao artigo 3º? É principalmente, pessoal, fortalecer o mercado nacional. Houve uma decisão política manifestada nesses parágrafos de fortalecer, de incrementar o mercado nacional, se valendo do quê? Do preço das, genericamente falando, aquisições públicas. Então, a fim de fortalecer o nosso mercado, foram estabelecidas essa série de vantagens num primeiro momento para os produtos manufaturados e serviços nacionais e, como nós vamos ver agora num segundo, para aqueles que sejam oriundos de desenvolvimento tecnológicos que tenham tido lugar também no Brasil. Voltando aqui, vamos já de pronto para a nossa margem de preferência adicional. Para os produtos manufaturados e serviços nacionais, aqui está, pessoal, a diferença. Resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país, poderá, mais uma competência no tipo discricionária, ser estabelecido margem de preferência, aqui está a palavra, nem precisa salientar, adicional àquela prevista no parágrafo 5º. Então, pessoal, vejam só, se eu tenho uma licitação cujo objeto seja um produto ou um serviço nacional, é passível de incidência o parágrafo 5º, a margem de preferência normal. Agora, se além disso, em acréscimo ao fato do produto ou serviço nacional, eles tiverem sido oriundos de desenvolvimento e inovação tecnológica ocorridas também no Brasil, aí eu tenho a possibilidade de incidência cumulativa de uma segunda margem de preferência, a margem de preferência adicional. Mas, afinal de contas, será que é tão significativa? Será que são tão significativas essas duas margens de preferência? Poxa, elas podem ser extremamente significativas e realmente, pessoal, relativizar significativamente o nosso princípio de isonomia. Que nos diz isso, pessoal? É o parágrafo 8º. Vejam só, as margens de preferência por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de serviços a que se referem os parágrafos 5º e 7º, parando aqui, a normal e a adicional, serão definidas pelo Poder Executivo Federal, não podendo a soma, ou seja, consideradas as duas, não podendo a soma delas ultrapassar o montante, vejam só, pessoal, de 25% sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. Então, duas coisas aqui para a gente destacar. Primeiro, vamos dizer que um órgão estadual promova uma licitação. E a licitação se enquadre tanto no parágrafo 5º como no parágrafo 7º. Margem normal, margem adicional. Será esse órgão que irá definir o percentual, o adicional, que irá, então, prevalecer a favor de empresas brasileiras? Não. O Poder Executivo Federal vai editar em decreto com caráter geral quais serão os percentuais, tanto da margem normal como da margem adicional. E eles serão apenas aplicados pelas demais esferas da administração. Esse é o primeiro ponto para a gente destacar. Então, é o Poder Executivo Federal que, em caráter geral, irá definir os percentuais da margem de preferência normal e da margem de preferência adicional. Além disso, vamos voltar aqui e vamos ilustrar de forma bem simples como é forte, pessoal, essa proteção ao mercado nacional. Digamos que seja aberta uma licitação, vou dar um exemplo bem singelo, da qual participem 3 empresas. É uma licitação cujo objeto
é passível de enquadramento tanto no parágrafo 5º como no parágrafo 7º. A empresa A, ela apresenta uma proposta cujo conteúdo é, por exemplo, um produto manufaturado no país, a partir de tecnologia também desenvolvida no país. E ela oferece esse produto a um preço de R$100 a unidade. Tudo bem. A empresa B oferece um produto estrangeiro por R$85 a unidade. A empresa C oferece outro produto também estrangeiro por R$81 a unidade. Pois bem, digamos que no caso em concreto, o somatório das duas margens de preferência, conforme definido pelo Executivo Federal, seja de exatamente 25%. Bom, para melhorar o exemplo, digamos que aqui o número de unidades de aquisição seja de 100 mil unidades. Então, a empresa A, que nos traz um produto nacional produzido com base em tecnologia também desenvolvida aqui no país, por R$100, 100 mil unidades vai dar a bagatela de R$10 milhões. A empresa B, R$85, vai ser a bagatela de R$8 milhões e 500 mil reais. A empresa C, R$8 milhões e 100 mil reais. Pois bem, no caso em concreto, a administração, pela aplicação das margens de preferência, irá declarar vencedora da licitação a proposta apresentada pela empresa A, que ela representa em relação à proposta efetivamente de menor preço na licitação, ela representa um gasto, uma oneração dos cofres públicos de R$1.900.000. Ou seja, pela contratação com a empresa A, o órgão público, na verdade a entidade atuando por meio do órgão, terá um custo superior em R$1.900.000. É válida, pessoal, a adjudicação do objeto da licitação empresa A, sem dúvida nenhuma. Essa é a regra dos parágrafos 5º, 7º e 8º. Claro, sempre frisando que a incidência do 5º e do 7º é uma opção discricionária da administração. Pois bem, vamos aqui na sequência, agora o nosso parágrafo 9º. As disposições contidas nos parágrafos 5º e 7º desse artigo não se aplicam aos bens e serviços cuja capacidade de produção ou prestação no país seja inferior, 1, à quantidade a ser adquirida ou contratada, ou 2, ao quantitativo fixado com fundamento no parágrafo 7º do artigo 23 desta lei, quando for o caso. Então vejam só, para nós entender, creio que o inciso 1 é bem tranquilo, o inciso 2. Olhem só aqui. Bom, mas não custa a gente fazer o seguinte exemplo. Digamos que eu tenha um estado, o estado do Rio Grande do Sul. Ele tem interesse em adquirir 30 mil unidades de certo produto, o produto A. Então, pela aplicação do inciso 1 é bem tranquilo. O que nos diz o caput do parágrafo 9º? As disposições contidas nos parágrafos 5º e 7º, ou seja, as margens de preferência normal e adicional não serão aplicáveis quando? Quando o produto ou serviço produzido ou prestado no país não for na quantidade demandada na licitação. Então, se no Brasil, vejam que eu tenho uma licitação realizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, se no Brasil não tiver nenhuma empresa ou, eventualmente, também uma pessoa física com condições operacionais de produzir ou fornecer 30 mil unidades do produto A, simplesmente não cabe a incidência da margem de preferência, porque não há como essa empresa ou essa pessoa física fornecer o objeto da licitação. Mas digamos, e aqui eu vou para o inciso 2. O inciso 2, que faz uma remissão ao 23, parágrafo 7º, esse dispositivo aqui traz uma hipótese em que
eu não vou ter apenas um adjudicatário na licitação. Eu vou ter, na verdade, eu posso ter vários adjudicatários. O que significa isso? Vários vencedores do procedimento licitatório. Isso pode ocorrer, e é perfeitamente normal que ocorra, quando a administração, claro, preenchidos os requisitos do parágrafo 7 no artigo 23, ela divide o objeto inicial em tantas parcelas quando sejam técnica e economicamente viáveis. Então, digamos que desses 30 mil produtos, representando o total desejado pela administração, o Estado do Rio Grande do Sul defina que ele vai aceitar propostas a partir de 5 mil unidades. E aí, digamos que eu tenho uma proposta de 5 mil, uma proposta de 10 mil, uma proposta de 7 mil. Estou dando um exemplo bem singelo, 4 propostas. 5, 10, 7, 8. O somatório dessas 4 propostas, eu chego no total da licitação. Tranquilo, isso é plenamente possível pela aplicação do 27, parágrafo 7º. Mas digamos que eu não tenha no Brasil não apenas uma pessoa física ou jurídica capaz de fornecer ou prestar o total desejado pela administração no procedimento. Eu também não tenho nenhuma pessoa física ou jurídica capaz de prestar ou fornecer o quantitativo oriundo da divisão do objeto inicial. Aí, então, veja que no fim é bem simples, também não tem aplicação o parágrafo 5º e 7º do artigo 3º. Por quê? Não há nenhuma pessoa física ou jurídica no Brasil que consiga, que tenha condições operacionais de fornecer, que seja parte do objeto desejado pela administração. Pois bem, já estamos chegando aqui perto do final do nosso artigo 3º. E aí está, pessoal, uma ótima questão de prova, que na verdade já me referi anteriormente, parágrafo 10. A margem de preferência a que se refere o parágrafo 5º poderá ser estendida, total ou parcialmente, aos bens e serviços originários dos Estados partes do Mercado Comum do Sul, o nosso famoso Mercosul. Então, pessoal, está expresso aí, mas eu vou destacar, porque é uma ótima questão de prova, as margens de preferência previstas no artigo 3º são extensíveis aos países do Mercosul? De modo nenhum. A margem de preferência normal é extensível total ou parcialmente, como consta aqui, aos países do Mercosul. A margem de preferência adicional, de forma nenhuma, é passível de ser estendida aos países do Mercosul. Com isso, já vamos aqui na sequência, uma previsão extremamente significativa, muito forte, pessoal, realmente, do nosso parágrafo 11. Vejam só, os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados, a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Deixa eu destacar de novo, pessoal. O dispositivo, então, autoriza, observar seus requisitos, que a administração promotora do certame estipule que o vencedor da licitação, aquele que vier a celebrar o contrato com a administração, assuma perante ela obrigações que consistem em medidas de compensação, as quais podem ser de natureza comercial, industrial, tecnológica ou mesmo de caráter financeiro.
Então, veja uma aplicação bastante simples. Digamos que a administração ela esteja licitando uma licitação cujo objeto é certo produto produzido com uma tecnologia nitidamente sofisticada. Tudo bem. A administração abre essa licitação visando a aquisição de 10.000 unidades desse produto. E ela estabelece no edital da licitação que o vencedor do certame é que, em consequência disso, celebrar o contrato com a administração, deverá prestar-lhe uma medida de compensação. Por exemplo, deverá lhe ceder uma patente tecnológica que ele usa na fabricação desse produto aqui. Então, digamos que a empresa A pode ser estrangeira. Veja que aqui eu não posso confundir com as margens de preferência. Uma empresa A, voltando aqui no exemplo, estrangeira, vence a licitação, celebra o contrato para fornecer essas 10.000 unidades. E ela tem que, como medida de compensação, autorizar o uso de certa patente utilizada na produção, na fabricação desse produto, seja a própria administração responsável pelo certame, seja a terceiros, indicados pela administração a partir de um procedimento, um processo isonômico. Então, digamos, para fechar o nosso raciocínio, eu tenho aqui mais uma vez, vamos pensar uma licitação de natureza nacional, feita pela própria União. Tranquilo. A União estabelece essa medida de compensação, mas diz que o repasse do direito de uso dessa patente não será para a própria União, será a empresas A, B e C, empresas nacionais, que atuam na mesma área da empresa estrangeira vencedora do certame e que, portanto, poderão utilizar a patente para melhorar, aperfeiçoar o seu próprio processo de produção. É essa autorização, esse tipo de situação que pode gerar a incidência aqui do parágrafo 11. Vamos seguir aqui no parágrafo 12. Outro dispositivo bem interessante. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, deixa eu destacar aqui, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei número 10.176, de 11 de janeiro de 2001. Essa lei, então, para ninguém ficar em dúvida, 10.176 de 2001, dispõe sobre a capacitação e a competitividade do setor de tecnologia da informação. Então, pessoal, uma hipótese bem específica que se justifica pela sua hipótese de incidência. Estou aqui perante sistemas de tecnologia de informação e comunicação tidos por estratégicos conforme determinado pelo Executivo Federal. Nesse caso, a licitação não é uma margem de preferência, não. Ela poderá ser restrita tão somente a bens e serviços que, além de terem sido produzidos com tecnologia desenvolvida aqui no Brasil, tenham sido produzidos de acordo com o processo produtivo básico, tal como definido pela 10.176 de 2001. Pois bem, aqui para nós fechar essa aula e, como um todo, o nosso parágrafo 3º, um dispositivo bem tranquilo, nosso parágrafo 13. Diz ele que será divulgada na internet. Isso sim, né, pessoal? Publicidade enquanto transparência. Não é publicação em diário oficial. Publicação hoje é na internet. Será divulgada na internet a cada exercício financeiro, a cada ano, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto nos parágrafos 5º, 7º, 10, 11 e 12 desse artigo,
com a indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas. Ou seja, pessoal, para simplificar, deverá ser divulgado anualmente na internet todas as empresas que foram beneficiadas pelas hipóteses de tratamento privilegiado previstas a partir do parágrafo 5º do artigo 3º. E a indicação deverá ser acompanhada do volume de recursos que foram repassados a cada uma dessas entidades. Pois bem, paramos aqui nesse ponto. Na próxima aula, vai ser uma aula a princípio bem rápida, a gente vai fechar a seção 1, no capítulo 1, apresentando o artigo 4º e o artigo 5º da lei. Obrigado a todos e até lá.